Boa tarde. Olá, boa tarde. Olá, bom dia, 7h mais 8 minutos. Estamos começando mais um Jogo Rápido aqui no Comando 91 pela NNFM e também pelo NN Play. Abraçando você que está acompanhando aí a nossa programação. Agora é hora de falar de futebol. Semana decisiva para o time do Asa, porque tem encontro sábado ou domingo. Depende da CBF. A CBF deve hoje anunciar o dia e o horário do jogo contra o Nacional de Patos. Mas o time do Asa já começa a partir de hoje focar nesse jogo. A classificação aconteceu no domingo. Agora é hora de focar no jogo contra o Nacional de Patos. Para trazer as primeiras informações do time do Asa, na manhã desta terça-feira, estou convocando ele, Eduardo Cardial. Bom dia. Beleza, tô na área, chegando aqui no Jogo Rápido, trazendo informações do Gigante Alagoano, classificado para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D, vai enfrentar o Nacional de Patos, lá do Sertão Paraibano. Detalhe: o jogo deverá acontecer dia 29 ou dia 30. A CBF trabalha com essas duas datas. Oficialmente, a Confederação Brasileira de Futebol ainda não tomou um posicionamento. A expectativa passou de ontem para hoje, esta terça-feira. Vamos aguardar para ver se a CBF vai enviar um comunicado oficial dizendo aí das datas dos jogos para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Os clubes vivem essa expectativa de saber de fato quando vai acontecer esse jogo tão importante ou essas partidas tão importantes. O Asa segue trabalhando normal, já começa os trabalhos a partir de hoje, terça-feira. Técnico Celso Teixeira, depois de um descanso merecido na segunda-feira, comemorando ainda a classificação árdua, suada, agora a partir de hoje, aí vai ser mais suado ainda, mas os treinamentos que o Asa vai realizar a partir de hoje, porque o Nacional de Patos, no interior da Paraíba, ainda não perdeu nenhuma partida em casa, está invicto jogando em seu estádio. A única equipe que tirou pontos do Nacional de Patos foi o Santa Cruz, em um empate em 2-2 nesta Série D do Campeonato Nacional. Aliás, por se falar nesse adversário do Asa, tem jogadores conhecidos do torcedor alvinegro e do futebol alagoano. Morelândia defende as cores do Nacional. O jogador Anderson Lessa, atacante, também já jogou aqui no Asa, está jogando no Nacional. Júnior Mandacaru, atacante, também jogou no Asa, está jogando no Nacional. O Fábio Paraíba, aliás, Júnior Paraíba, um jogador que defendeu as cores do CSE de Palmeira dos Índios, e o zagueiro Ítalo Rogério, cria da base do CRB, jogou 2 ou 3 temporadas pelo CRB na Série C, jogou na Série B também, é mais um jogador que defende as cores do Nacional da Paraíba, ou seja, são atletas conhecidos e que conhecem também o futebol de Alagoas e conhecem o estádio municipal. A parada vai ser difícil, mas o Asa segue trabalhando firme e forte para buscar a classificação para a fase seguinte agora da Série D do Campeonato Nacional. Vamos aguardar quando de fato vai acontecer a primeira partida para que os torcedores já comecem a se mobilizar para adquirir seus ingressos e comparecer a mais esse duelo na Série D. São informações do Asa aqui dentro do Jogo Rápido. Valeu, Eduardo, um grande abraço, bom dia pra você. Agora é hora do Viderlan Araújo. Fala, Canhão, bom dia. Olá, meus amigos, um abraço, um ótimo dia para todo mundo. Estamos de volta na programação da NN, mais um Jogo Rápido. Ontem comentamos sobre os pontos fortes do Asa nesta reta decisiva para a classificação à segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Contra o Nacional de Patos, será fundamental o Asa observar aquilo que foi realmente um ponto de vulnerabilidade do time na primeira fase da competição, nesses 2 jogos contra a equipe paraibana. Até porque a margem de erro do Asa daqui para frente será
será uma margem muito menor. O Asa não poderá cometer os mesmos equívocos, as falhas, os apagões que cometeu na primeira fase em um desses dois jogos, porque pode custar aí a classificação do Asa para a próxima fase da competição. Então é por isso que o técnico Celso Teixeira precisa aproveitar esta semana para recuperar os jogadores. Júlio Viçosa entrou e não sentiu nada. Isso é uma boa notícia para a semana do jogador, que será cheia, para que ele possa ainda trabalhar o aspecto de sua recuperação, para que possa readquirir esse ritmo de jogo nesse momento em que o Asa vai precisar muito da referência no ataque. O momento é muito bom para alguns jogadores, como o Thalisson, que fez 3 grandes partidas depois da lesão do Foguinho, e agora fica complicada a situação do Foguinho para recuperar essa titularidade com o que o Thalisson fez no jogo contra a Jacuipense nesta última rodada, com 2 gols marcados, 2 belos gols por sinal, um deles inclusive de falta, a participação do Tito mostrando sua importância, o seu valor em receber a falta que o Thalisson cobrou e fez o gol, e logo depois o terceiro gol do Asa, o gol que decretou essa classificação. O Asa não vive as 1000 maravilhas. A vitória foi muito importante para mostrar o valor e a volta por cima de alguns atletas até então cobrados, desacreditados do grupo, mas é preciso utilizar essa regularidade nesses 2 jogos contra o Nacional de Patos para não mostrar que só foi apenas uma tarde e noite inspirada dos jogadores no último domingo, daqui para frente nesta sequência da Série D. Agora chegou o momento que o Asa não pode pensar mais em falhar, tem que aproveitar os erros dos adversários para encaminhar a sua classificação fase a fase, pensando jogo a jogo para alcançar o seu objetivo, que é o acesso para a Série C no próximo ano. À noite nós estaremos juntos no Futebol Show. Um grande abraço e uma ótima sequência de Comando 91. Valeu, Videllan, grande abraço para você. E agora vamos para o Everton Luiz. Ontem a direção do Cruzeiro emitiu uma nota, inclusive nas redes sociais, no seu grupo, enfim, agradecendo aos colaboradores, patrocinadores, torcedores, elenco, imprensa, não é? E, claro, não deu para classificar, para seguir em frente na Série D do Campeonato Brasileiro. Vida que segue agora é pensar no planejamento para 2024. Everton Luiz traz as informações do time do Cruzeiro. Fala, Everton, bom dia. Valeu, bom dia para você, bom dia também para todos os internautas acompanhando o NN Play ou de rádio ligado na NNFM 91,5. O time do Urso, que jogando no último domingo fora de casa, fez bonito, bateu o adversário pelo placar de 2-1, mas não foi o suficiente para seguir na Série D do Campeonato Brasileiro. Mas encerrou a sua temporada com 2 vitórias, passando pelo time do Retrô, que já estava classificado naquela oportunidade jogando em Arapiraca, quando o Urso bateu a equipe pernambucana, e passou pelo Atlético de Alagoinhas por 2-1. Vamos ouvir agora o jogador Tony, atacante, que fez um dos gols do time do Cruzeiro na vitória contra o Atlético de Alagoinhas. Tony, apesar da vitória, a classificação não veio. O que dizer desse sentimento? Caralho, é um sentimento triste, né? A verdade é que estavam muito esperançosos que os resultados iam bater e a gente ia sair daqui classificado. Foi um jogo muito difícil, mas a gente colocou o nosso ritmo, conseguimos sair com a vitória, mas infelizmente não classificar dói um pouco, não só em mim, como em todo o grupo. Agradecendo a participação do atacante Tony aqui dentro do Jogo Rápido e aguardar que no próximo ano, 2024, o time do Cruzeiro possa vir ainda mais forte. Um abraço, segue com você aí do estúdio. Muito bem, meu caro Everton Luiz, um abraço para você, ótima terça-feira, direto para a capital alagoana. O assunto agora é CRB e CSA. Alan Jones, bom dia. Bom dia, Clevânio, André, amigos do Jogo Rápido. O CRB que voltou a trabalhar ontem, aconteceu a reapresentação no Ninho do Galo, já pensando no jogo de sexta-feira contra o Sport, 9h30 da noite, na Ilha do Retiro. O técnico Daniel Paulista que começa a montagem da equipe e vai ter 2 novidades. O lateral esquerdo, Guilherme Romão, volta à titularidade, já trabalha com bola, se recuperou da lesão física, né? E vai ser titular nesse jogo, está 100% recuperado. Outra novidade na equipe, mas esse fica como opção no banco de reservas, será o atacante Mike. Passou mais de um mês se recuperando de uma lesão no departamento médico, voltou também a trabalhar com bola nos últimos dias e passa a ser opção para o técnico Daniel Paulista
no Clube de Regatas Brasil. Quem concedeu entrevista ontem à imprensa, lá no Ninho do Galo, foi o lateral direito Hereda, que foi um dos melhores em campo na vitória contra a Ponte Preta na última sexta-feira por 1-0. E ele fala, já projetando, e as dificuldades que serão grandes de enfrentar o Sport lá na Ilha do Retiro. Vamos acompanhar. Cara, como eu disse, eu acho que como você mesmo disse, acho que é mínimo, né? Hoje em dia todo mundo se conhece, a gente joga fora, dentro de casa, a gente sabe que a equipe do Sport é uma equipe muito forte, principalmente dentro de casa, né? A gente sabe que vai ser um jogo difícil também. E a gente tem essa semana para trabalhar, né? A gente sabe que o primeiro jogo lá a gente foi goleado, por vacilos nossos, mas agora é olhar para frente, como eu disse, vai começar o segundo turno, campeonato difícil, e a gente vai treinar agora, fazer bastante treino, se dedicar para fazer um bom jogo lá. Tá aí, portanto, a fala do lateral direito Hereda da equipe do CRB, o Galo que tem treinamento hoje lá no Ninho do Galo, dando sequência às atividades. Quem também trabalha hoje, acontece a reapresentação, é o CSA, lá no Complexo Esportivo Gustavo Paiva, iniciando a semana, porque domingo encara a equipe do Pouso Alegre, 4 da tarde no estádio Rei Pelé. Ontem, a diretoria do CSA anunciou uma promoção, que é encher o Trapichão no domingo, e para isso colocou os ingressos à venda, apenas R$ 5,00 os valores dos ingressos para o jogo CSA e Pouso Alegre e mais 1 quilo de alimento. Promoção imperdível, o torcedor deve comparecer em massa. Vamos acompanhar como é que vai ser, aguardar aí essa semana de preparação do Centro Esportivo Alagoano. Aqui direto de Maceió, Alan Jones para o Jogo Rápido desta terça-feira. Ótimo dia a todos. Valeu, Alan, um grande abraço para você, ótimo dia para você também. Agora, depois da classificação, como bem disse o Cardeal na sua participação hoje aqui no Jogo Rápido, agora o pensamento é no time do Nacional de Patos, que vem aí uma classificação na segunda colocação no grupo A3 desta Série D do Campeonato Brasileiro, com uma campanha boa dentro de casa, enfim. E aí o adversário é forte. Sábado ou domingo, vamos aguardar quando será esse dia da decisão aí para o time do Asa contra o Nacional de Patos. CRB e CSA jogando aí Série B e Série C respectivamente no Campeonato Brasileiro. Logicamente que nós torcemos também para que esses dois clubes da capital façam campanhas boas, não é? E que cheguem aí a alcançar os seus objetivos. Bom, por que eu falei do Nacional, do CRB e do CSA? É um assunto para o André Áviles trazer aí o seu comentário sobre esse adversário do Asa, forte, com vários jogadores que passaram aqui no futebol de Alagoas, e os compromissos de CRB e CSA nesta semana. André, bom dia. Bom dia, Clevânio, bom dia para você que está acompanhando a NNFM e também você, internauta no NN Play. Primeiro falar dos dois times da capital, lá de Maceió, CSA e CRB. O CSA que perdeu o seu último jogo jogando lá contra o Paysandu em Belém do Pará e agora sente uma dificuldade, aliás, está no momento de dificuldade nesse Brasileirão da Série C, através inclusive dessa oscilação que o time vem tendo nas últimas partidas, apesar de em determinados momentos desses jogos acontecer uma certa evolução. Inclusive, é uma dificuldade que... O que conota essa dificuldade da situação do CSA é justamente a ação que a direção vai fazer para esse jogo contra o Pouso Alegre no próximo fim de semana. Ingresso a R$5. Isso é um grito de desespero da direção do CSA para chamar o torcedor azulino para o Rei Pelé, justamente para que o time tenha essa força da torcida para poder vencer o Pouso Alegre e ainda pensar ou tentar imaginar uma possível classificação ou ficando mais próximo, melhor dizendo, no G8, porque mesmo vencendo o CSA não entra ainda no G8. Então, tem opções de novos jogadores, o técnico Marcelo Cabo. A dúvida é se ele faz algumas mudanças ou não, mas a expectativa é de casa cheia, lógico, lá no Rei Pelé por conta do valor do ingresso, e algumas mudanças também no time titular para esse jogo. Já o CRB enfrenta o Sport que era um dos líderes até alguns dias. Vive a oscilação natural de um Brasileirão de pontos corridos, que é o Brasileirão da Série B. E o CRB vem de uma vitória importante. Foi 1-0, mas poderia ser mais. Então o resultado não diz muito o que foi o jogo em termos de desempenho e o que o CRB produziu. Então, para o CRB nessa partida contra o Sport é manter a regularidade no nível de atuação. Algo que o CRB não está conseguindo fazer, porque faz um jogo bom, depois não faz um jogo bom. Faz um jogo bom e também na outra partida tem essa certa irregularidade. Então, manter esse nível de atuação é preponderante para o CRB poder pontuar e vencer, logicamente, dentro de casa a equipe do Sport,
E falando do Nacional de Patos, a gente deu uma pesquisada, logicamente, o time do técnico Rodrigo Fonseca. Na última rodada da Série D, ele mesclou, ele colocou um time alternativo. Então o time do Nacional ele vem descansado. Diferente, por exemplo, do que fez o Asa aqui contra a Jacuipense, que teve que se doar mais, se entregar mais, correr mais. É lógico que tem essa semana cheia de treinamentos para as duas equipes, mas quem descansa no fim de semana e tem a semana cheia, logicamente vai ter um descanso maior. Então, como o Cardeal trouxe alguns jogadores que passaram pelo futebol alagoano, especialmente 2 que jogaram aqui no Asa em Arapiraca, o Moreilândia e o Anderson Lessa, inclusive os 2 se alternam aí, né, em termos de titularidade, não na mesma posição, e o Asa vai enfrentar um time que não perdeu ainda em casa. 7 jogos, 6 vitórias, 1 empate, 11 gols marcados e apenas 5 gols sofridos. Ou seja, o Nacional faz do estádio José Cavalcante a sua força, a sua fortaleza. Então, para o Asa, tem que fazer um bom resultado aqui em Arapiraca no primeiro jogo, para ir com menos pressão, melhor dizendo, jogar pressão para o Nacional, jogando lá empates. E lógico, a gente vai falando sobre o Nacional durante toda a semana, tanto aqui no Jogo Rápido quanto no Futebol Show, hoje, a partir das 19 horas. E a gente espera lá. Grande abraço. Valeu então, André Álvares. E agora vamos para o Giro do Placar Esportivo. Bola rolando também nesta manhã para a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Aliás, as meninas estão dando show. Não só a seleção brasileira, como várias outras seleções dando um show. E um fato curioso em relação a esses jogos da Copa do Mundo de Futebol Feminino: poucas faltas a gente tem visto nos jogos. As meninas estão jogando mesmo o futebol que a gente gosta de ver. E a presença do público nesses jogos da Copa do Mundo tem sido assim uma coisa extraordinária. Exemplo do que aconteceu ontem na vitória massacrante da seleção brasileira. Direto para Marco Aurélio com o Giro do Placar Esportivo. Bom dia. Bom dia, Clevane, a todos os amigos aqui do Comando 91, chegando aqui dentro do Jogo Rápido com o Giro do Placar Esportivo, com os resultados de ontem, também com a agenda de jogos desta terça-feira. Começando com os resultados de ontem. Ontem teve bola rolando pela Série C, Série B e Série A. Jogos aí da segunda-feira. Pela Série C ontem, no fechamento da rodada, o Floresta do Ceará empatou com o Figueirense em 1-1. O São José, lá do Rio Grande do Sul, empatou com Volta Redonda do Rio de Janeiro em 2-2. Foram os 2 jogos pela Série C. Já pela Série B, inclusive a última rodada aí desse primeiro turno, né? Ontem, o Londrina, lá no Estádio do Café, perdeu em casa para a equipe do Botafogo de São Paulo por 2-1. E no Barradão, o Vitória da Bahia venceu a Chapecoense por 1-0, o gol de Léo Gamalho, que inclusive vinha de uma recuperação de cirurgia aí por conta do câncer de pele, né? E com essa vitória do Vitória, esse triunfo aí do Vitória, o Vitória conseguiu aí o título simbólico do primeiro turno, terminando aí na liderança. Vitória vencendo então a Chapecoense por 1-0 lá ontem no Barradão. Já pela Série A, no fechamento da 16ª rodada, no estádio Couto Pereira, Curitiba venceu o Fluminense por 2-0 ontem, no fechamento aí de mais uma rodada pelo Brasileirão da Série A. Futebol internacional, agora falando sobre a Copa do Mundo Feminina, que está acontecendo lá na Nova Zelândia e também na Austrália. Ontem a Itália venceu a Argentina por 1-0, a Alemanha goleou o Marrocos por 6-0, a seleção feminina também goleou a seleção de Panamá por 4-0 e a Colômbia ontem à noite venceu a Coreia do Sul por 2-0. Agora falando dos jogos dessa terça-feira, inclusive já teve bola rolando pela Copa do Mundo Feminina, né? A Nova Zelândia perdeu para a Filipinas por 1-0 e a Suíça acabou de empatar com a Noruega em 0-0. E hoje tem o primeiro duelo aí, o primeiro jogo entre Corinthians e São Paulo pela semifinal da Copa do Brasil. Jogo que acontece hoje lá na Arena Neoquímica, às 21h30, tem o Corinthians enfrentando o São Paulo. Então, nesse primeiro duelo aí da semifinal da Copa do Brasil, temporada 2023. Grande jogo hoje, então, nessa terça-feira. Clevane. Muito bem, Marco Aurélio, com essa a gente fecha o Jogo Rápido desta terça-feira. A gente volta a falar de futebol dentro do Futebol Show a partir das 7 da noite com toda a seleção NN. Segue com os senhores Ailton Álvares e equipe no Comando 91. A todos, um ótimo dia.